Filhote, se você tem dúvida sobre osmose, pressão osmótica, né? Se você tem dúvida sobre aquaporina, bomba de sódio e potássio, essa é a aula. Não esquece de ativar a notificação, tá bom? E indica para todo mundo o canal para que ele continue crescendo. Segue a gente também nas redes sociais, tá? Instagram, Renac Almeida. Espero por vocês. Beijo. Oi, galera! Essa aqui é a nossa aula de membrana plasmática, parte 3. Então, caso você não tenha visto a parte 1 e 2, pausa essa aqui, vai lá primeiro, estuda direitinho, faz o teu resumo didático e depois volta para cá, porque a coisa mais importante quando você vai aprender algum assunto é organização. Fechado? Beleza, estudou lá? Então vamos começar aqui. Bom, nós estamos aqui falando sobre membrana plasmática. Estamos falando sobre transporte através da membrana, né? E estamos na parte 1. Que é sobre transporte o quê? Passivo. Vamos dar uma lembrada? O transporte passivo é aquele que vai a favor do equilíbrio. Por isso não há gasto de energia. Existem 3 transportes passivos. Ó. A difusão simples, a difusão facilitada, que nós já explicamos na aula 2, né? E agora vamos ver a osmose. Osmose vai ser o 1.3, então. Tá organizada a cabeça? Vamos lá. Primeiro vamos para o conceito. O que é osmose, professor? Vamos lá. Osmose é a passagem de água. Só vale osmose quando eu trabalhar água na prova. Só, tá? Passagem de água. Do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Calma. Só a gente lendo assim o conceito no livro ou no quadro, não fica coisa bem impregnada, sabe? A gente não pega direitinho. Vamos ver na imagem? Vem cá comigo. Dá uma olhadinha para cá. Imagina que essa nossa imagem representa um copo d'água, fechou? Aí nesse copo d'água eu coloquei uma membrana e imaginem que essa membrana ela é impermeável para soluto. Então essa membrana não deixa passar soluto, ela só deixa passar água, fechou? Bora imaginar que do lado 1 eu coloquei 2 moléculas de glicose, que são as bolinhas vermelhas, tá? E do lado 2 eu coloquei 4 moléculas de glicose, ó, que são as bolinhas vermelhas. Então vamos lá, filho. O lado 1, que tem menos glicose, vai ser o meio hipotônico. Hipo quer dizer menos, ele é o menos concentrado. Cuidado então, tá? Sabe o que muita gente confunde? A galera acha que o meio hipotônico é aquele que tem menos água. Não, filho, cuidado, não. O meio hipotônico é o que tem menos soluto. No caso aqui é a glicose. Fechou? Beleza, vem cá. Agora o lado 2, que tem mais soluto, tem mais glicose, ó, vai ser o meio hipertônico. É o meio mais concentrado. O que vai acontecer agora, filho? A água vai fazer um movimento que vai trazer proporção para os 2 meios. Olha o que vai acontecer, você vai pensar assim na prova, ó. Como esse meio 2 tem mais glicose, está mais concentrado, o que acontece? A água, ó, vai se mover do meio 1 para o meio 2. É isso que eu quero que você enxergue. A água vai se mover para cá, para esse meio 2. Ó. Por quê? Pensa assim, ó. Porque se no meio 2 tem mais glicose, tem que ter mais água para que os 2 se tornem proporcionais. Vamos fazer uma comparação? Olha que situação interessante. Imagina que no teu colégio existem 2 salas de aula, tá? Uma sala de aula grandona e uma sala de aula que é bem menor. Imagina o que eu vou fazer. Aquela turma que tem menos alunos, eu vou colocar na sala de aula que é menor. E aquela turma que tem muito mais alunos, eu vou colocar na sala de aula que é maior. Dessa forma eu vou conseguir o quê, filho? Proporcionalidade. Sala grande tem que ter mais alunos, sala pequena tem que ter menos alunos. Bom, vamos jogar isso para cá? Você pensa em proporcionalidade, então vamos lá. O meio que tem mais soluto tem que ter mais água. E o meio que tem menos soluto tem que ter menos água. Deu para sacar? Por isso que a água sempre se movimenta de onde? Do meio menos concentrado, que tem menos soluto, para o meio que está mais concentrado, que tem mais soluto, para que os 2 se tornem proporcionais. Fechou? Bora ver na imagem? Vem cá comigo. Olha o que aconteceu, filho.
A água se movimentou do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. E aí a imagem fica assim. Olha como ficou mais proporcional. Ó, meio que está menos concentrado tem menos água, meio que está mais concentrado vai ter mais água. Percebeu? A palavra-chave aqui é proporcionalidade. Agora, gente, vamos pensar uma coisa juntos aqui, vem cá. Bom, todo mundo aqui na sala lembra que a água é uma molécula polar, né? Vou até escrever aqui embaixo dela. Ó. A água é uma molécula polar. Muito bem. Se a água é uma molécula polar, então vai ter dificuldade para a água atravessar a membrana lipídica. Por quê? Vamos lembrar, filho. Porque a cauda do fosfolipídio é uma estrutura hidrofóbica apolar. Então coloque isso na cabeça. Se a água é uma molécula polar, fica difícil para ela atravessar essa membrana lipídica. Aí sabe o que acontece? Aparecem proteínas que servem como transportadores da molécula de água. E foi descoberto que essas proteínas são as aquaporinas. Olha que nome difícil aqui, filho. Se aparecer alguma prova o termo aquaporina, o que são? São proteínas. Onde elas ficam? Na membrana plasmática. E o que elas fazem? Elas promovem a entrada e saída de água da célula. A água, quando entra e sai da célula por osmose, é através dessas proteínas chamadas aquaporinas, que estão presentes na maioria das células animais. Tá claro isso? Vamos dar sequência. Agora eu vou pegar essa osmose e vou aplicar nas células dos seres vivos. Então vamos lá. A gente vai estudar o que a gente chama de fenômenos osmóticos. Fechou? Eu dividi em duas partes para ficar bem organizado, bem legal. Quer ver? Vem cá. Eu vou te mostrar o que acontece com uma célula que está mergulhada no meio hipotônico e o que acontece com uma célula que está mergulhada em meio hipertônico. Fechou? Vamos lá. Vamos devagarzinho, tá? Para aprender a coisa legal, vamos devagar, vamos ser metódicos, né? Vamos lá. Imagina o seguinte, eu peguei um copo d'água. Imagina que a concentração do copo d'água é 0,2% de cloreto de sódio. Fechou? E imagina que dentro da célula, eu tenho uma concentração maior, que é de 0,9% de cloreto de sódio. Então vamos lá entender, vamos lá, olha só. A célula está mais concentrada de sal do que o meio. Então como é que você diz? Você diz assim, ó, vamos treinar juntos. Como esse meio está menos concentrado, o meio vai ser chamado de hipotônico. E como a célula está mais concentrada, a célula vai ser o meio chamado hipertônico. Deu para entender? Eu quero que você faça a anotação disso na tua folha em branco aí que você está estudando, para deixar isso aqui registrado, tá? Então, de novo, ó, o meio tem menos sal, é hipotônico. E a célula tem mais sal, é hipertônico. O que a gente aprendeu, filho? A água vai se movimentar. Para onde a água se move? Olha lá. A água sempre se move do meio menos para o meio mais. Então vamos lá. A água vai se movimentar de dentro do copo para a célula. Ela vai fazer este movimento aqui, ó. Porque, vamos sempre lembrar, a água se movimenta do meio menos para o meio mais. Então você pode dizer assim numa prova, ó. Toda célula que for mergulhada em um meio hipotônico vai ganhar água. Fechado? Só que isso vai ter uma consequência, filho. Dá uma olhadinha para esse meu esquema aqui, ó. As células animais, se elas começarem a ganhar muita água, elas vão inchar, inchar, inchar. Só que elas vão se romper. Você vê isso bem aqui na imagem, ó. A célula animal tem um problema. Quando ela ganha muita água, ela estoura. Aí a nomenclatura que eu vou usar, ó. Se vier uma célula animal qualquer na prova e ela estourou, você chama esse fenômeno de plasmopítise. Plasmopítise. É quando a célula animal ganha muita água e pum, estoura. Fechou? Mas se for uma hemácia, vamos lá. As hemácias são células animais também, tá? Só que para elas tem um nome próprio. Se uma hemácia ganhar muita água e pum, estourar, você vai chamar isso de hemólise. Ó, a palavra lise quer dizer romper e hemo vem de sangue. Fechado isso? E se fosse uma célula vegetal, professor? Bom, a célula vegetal tem que ter um cuidado agora. No meio hipotônico, a célula vegetal vai ganhar água, mas ela não vai estourar. Por que ela não vai estourar?
Porque ela tem uma parede celular que lhe confere alta resistência. Aí você fala que a célula vegetal ficou túrgida, inchou, mas não estourou. Fica ligado nisso, tá? Células vegetais não estouram porque a parede celular tem alta resistência. Beleza, tudo entendido, tudo claro? Então qualquer dúvida deixa aqui para mim quando estiver vendo o vídeo, coloca aqui pra gente a pergunta que a gente vai tentar atender todo mundo, tá? Vamos lá. Agora vamos ver o que acontece quando a célula é mergulhada em um meio hipertônico. Vamos lá? Olha o esqueminha e vamos montar juntos, hein? Olha só, eu peguei uma célula e mergulhei num copo d'água, só que olha só, filho, a concentração de sal que tem no copo d'água é 1,2%. E a concentração de sal que tem na célula é 0,9%. Sendo assim, vamos lá fazer o esqueminha, ó. O copo d'água, como ele tem mais sal, ele vai ser agora o meio, ó, hipertônico. Aí você acrescenta aí no teu esquema, tá? Hipertônico, mais concentrado. E a célula? Como a célula tem menos água, ó, a célula vai ser o meio hipotônico. Ó, menos concentrado. A água se move de onde? Sempre repita. A água vai do meio menos para o meio mais. Então vem cá comigo. Por que a água vai fazer? Ó? A água vai sair da célula para o copo. Então qual é a frase? Anota lá para mim. Toda célula que é mergulhada em um meio hipertônico perde água, desidrata. Isso acontece com você quando você vai tomar banho no oceano, por exemplo. O Brasil é banhado pelo Oceano Atlântico, né? Então qualquer praia do Brasil banhada pelo oceano, você vai estar no Oceano Atlântico. Muito bem, quando você toma aquele banho maravilhoso, o que acontece contigo? As células da tua pele desidratam. Daí aquele aspecto meio rugoso que dá na nossa pele, né? Que dá no dedo, a gente vê isso bem evidente, no pé fica bem evidente, não é isso? Então, de novo, toda célula mergulhada em meio hipertônico perde água. Agora vamos para as nomenclaturas? Olha para cá, filho. Se for uma célula animal qualquer, tipo uma célula da minha pele, perdeu água, ela vem com qual aspecto? Murcha. Ela fica meio vazia, né? Seria uma imagem mais ou menos assim, ó. Você pega uma célula animal e ela fica assim, ó. Ela fica murcha, ó. Sinal de que ela perdeu muita água. Não é isso? Beleza. E se forem as hemácias? Bom, se as hemácias perderem água, ela também fica murcha. Só que tem um nome especial para eles. Chama de crenação. Então esse termo, para quem não conhecia, hemácia crenada. É uma hemácia que perdeu água porque foi colocada em um meio chamado hipertônico. Fechou? E se for uma célula vegetal? Aí é muito interessante, gente. Dá uma olhadinha para cá ver o que acontece. Ó. A célula vegetal, quando está no meio hipertônico, ela também desidrata. Ela também perde água. E o nome que a gente dá para isso é plasmólise. Vamos até ajeitar bem aqui, ó. Tá escrito plasmoptise? Não. Aqui seria plasmólise. Ó. Quando a célula vegetal é colocada em meio hipertônico e perde água, olha o termo, gente, plasmólise. Mas eu queria te mostrar isso aqui num desenho. Vem cá comigo. Seria assim, ó. Imagina todo mundo que isso aqui de preto que eu estou fazendo ó, representa a parede celular, tá? Isso aqui de preto, ó, é a parede celular. Muito bem, o que vai acontecer agora, filho? Dentro da célula, existe uma organela. Essa organela se chama vacúolo central. É o vacúolo central, é uma bolsa grandona que fica no centro das células vegetais, tá? O nome é vacúolo central. E dentro desse vacúolo central é onde ficam sais, é onde ficam carboidratos, é onde ficam proteínas. Então o que acontece? Quando a gente fala, filho, que uma célula vegetal ganhou água, a água entrou nesse vacúolo central. E quando eu falo que a célula vegetal perdeu água, a água saiu do vacúolo central. E aí, olha o que acontece. Quando a célula vegetal perde água, o vacúolo central fica murcho. Vamos fazer o desenho aqui, ó. O vacúolo central diminui de volume, ó. Agora, olha que interessante. Quando o vacúolo central fica murcho, sabe o que acontece? A membrana plasmática se separa da parede celular. Bora ver o desenho, ó. A membrana plasmática é isso aqui de azul, ó. Ela estava grudada na parede celular. Mas olha aqui a minha imagem, gente. Ela separa, ó. Você tá vendo?
A parede celular continua intacta, que é essa aqui de preto, ó. Mas a membrana plasmática se separa da parede celular, olha só. É esse aspecto de uma célula vegetal que sofreu plasmólise, de uma célula vegetal que perdeu água. Bom, galera, vamos lá. Agora dá uma olhadinha para a continuação, hein? Vamos descobrir o que é a deplasmólise. Esse D aqui está no sentido de retorno. Quer ver? Vamos lá. Imagina que eu peguei uma célula vegetal. Bora ver de novo o que eu tinha falado, ó. Isso aqui de preto vai ser a parede celular, tá? Isso aqui de azul que está colado na parede é a membrana plasmática, ok? A bolinha preta é o núcleo. E essa bolsa grandona vermelha é o vacúolo central. Fechado? Beleza. Essa aqui é a célula normal. Repara que está tudo bem com ela, né? Bom, agora vai acontecer o evento 1. Imagina que eu peguei essa célula e coloquei no meio hipertônico. Essa célula vai desidratar, vai perder a água. Aí o que acontece? O vacúolo central vai diminuir de volume. Aí, ó, a membrana plasmática vai se separar da parede celular, olha aqui ela. E aí a minha célula ficou plasmolizada. Por isso que o número 1 tá bem aqui, ó, foi uma plasmólise. Fechou, filho? Agora vamos imaginar que eu peguei essa célula plasmolizada e eu vou colocar agora no meio hipotônico. Repare bem, se eu pegar essa célula no meio hipotônico, ela vai ganhar água de novo. E aí, quando ela ganhar água, ela vai voltar ao estado natural. Então, aquela célula que estava plasmolizada vai voltar ao estado natural. Por isso que a setinha 2, ó, representa a deplasmólise. É a volta ao estado natural de uma célula vegetal que tinha sido plasmolizada. Tá claro isso, filho? Beleza, vamos dar sequência. Com isso aqui, a gente terminou o transporte passivo. Falamos de fusão simples, facilitada e osmose. Agora vamos falar sobre transporte ativo, que é muito importante para a célula e igualmente importante para o teu vestibular. Então vamos lá. Dá uma olhadinha para cá. Primeiro, o transporte ativo vai ter uma diferença grande, hein? Vai ser contra o gradiente de concentração, contra o equilíbrio. As células, às vezes, têm que fazer movimentos que vão contrários ao equilíbrio. Eu vou te mostrar já um exemplo aqui na sala, tá? E como é um movimento contra o equilíbrio, vai ter agora um alto gasto, ó, de energia. Então, o transporte ativo é contrário ao equilíbrio e gasta muita energia. Eu acho que o exemplo mais universal que tem, o que mais vem em prova de vestibular, é esse aqui, ó. É a bomba de sódio e potássio. Esse Na+ é o íon sódio e o K+ é o íon potássio, fechou? Isso dá uma discussão muito legal, gente. Dá uma olhadinha para cá. Olhem só, aqui eu tenho uma célula, tá? Para quem não sabia, o normal da célula é isso aqui, ó. É eu ter mais sódio fora da célula e eu ter mais potássio dentro da célula. Essa é uma informação que eu queria que vocês repetissem desde agora, tá? Eu tenho mais sódio fora, olha a imagem, e eu tenho mais potássio dentro. Fechou? Só que vem cá comigo, vamos lá. Qual é a tendência natural? Olha o que eu estou dizendo, filho. Qual é a tendência natural? A tendência natural é o íon sódio entrar na célula até que os dois meios se equilibrem, né? Quando o sódio entra na célula, ó, a favor do equilíbrio, está acontecendo aqui um transporte passivo, né? Que é uma difusão facilitada. Vou botar bem aqui, ó. Seria uma difusão facilitada. Só que não é interessante para a célula que o sódio fique igual à concentração fora e dentro. Não é interessante. Sabe por quê, filho? Se o nível de sódio aumentasse muito dentro da célula, a célula teria uma maior pressão osmótica. Ela acabaria absorvendo água exageradamente, o que levaria a célula a estourar, a célula morreria. Então não é interessante que a concentração do sódio dentro e fora fiquem iguais. Não é interessante. O que a célula faz então? Vem cá. A célula vai bombear o sódio para fora. Ó, repara, a célula vai movimentar o sódio contrário ao equilíbrio. Por isso que esse bombeamento de sódio para fora da célula é um transporte o quê? Ativo. Fechado? Então, transporte ativo do sódio é o bombeamento de sódio de dentro para fora. Fechou, filho? Bora ver agora o potássio, vamos.
vamos lá. O que é o natural do potássio? Vamos lá, o que é o movimento natural, tá? O natural seria o potássio sair da célula. Ele ia sair até que os dois meios se igualassem, certo isso? Mas não é interessante, filho. Não é interessante que o sódio diminua dentro da célula. Sabe por quê? O potássio, tá? Porque esse potássio é muito importante para a síntese proteica. Então eu preciso que tenha muito potássio dentro da célula. Fecharam? Ele é importante para a síntese proteica. Então o que a célula faz? Vamos lá. A célula bombeia o potássio para dentro. Ó, esse é o transporte ativo do potássio. Então vamos lá. O transporte ativo do sódio é o sódio ser bombeado para fora. E o transporte ativo do potássio é ele ser bombeado para dentro. Essa é a primeira parte fundamental. Depois faz um papelzinho branco, anotem isso, que isso tem que estar na cabeça, tá? Transporte ativo do sódio, ele sai. Transporte ativo do potássio é ele entrando. Fechado? Agora eu vou te mostrar como é que isso acontece. Olha para cá, filho. Eu montei um esqueminha para vocês para tentar mostrar isso de maneira mais didática possível, tá? Fica ligado que nos livros didáticos tem essa informação, mas às vezes parece complicado e não é, é simples. Quer ver? Vem cá. Tudo começa assim, ó. Essa proteína que eu botei de azul bem aqui, ó, é a proteína chamada permease, tá? É ela que vai auxiliar no transporte do sódio e do potássio, tá bem? Bom, eu vou representar o potássio com esse quadradinho, ó, e vou representar o sódio com essa bolinha. Fechou? Vai começar, filho. Olha para cá todo mundo, para as legendas, tá? Essa proteína de azul é a permease, tá? E ela tá ligada a uma proteína de vermelho, bem aqui, ó. Tá vendo? O nome dessa proteína é ATPase. Qual é a função da ATPase? É quebrar ATP. Olha o que vai acontecer, me acompanha agora, tá? Essa proteína, ó, ATPase, ela vai receber uma molécula de ATP e vai quebrar. Quando quebrar o ATP, vai ser dissipada energia. E essa energia vai ser usada, sabe para quê, filho? Para mudar o formato da permease. E aí, quando muda o formato da permease, o que acontece? Ela vai se ligar a 3 sódios, está aqui, ó. Os 3 sódios vão se ligar aqui na permease, ó. E aí os 3 sódios vão ser bombeados para fora. Interessante, né? Bora repetir o que eu falei? Vamos lá. A proteína vermelha chama de quê? ATPase. Qual é a função dela? É quebrar o ATP. Ela quebra um ATP para liberar energia. Para que é usada a energia, professor? A energia serve para mudar o formato da proteína permease. Aí essa proteína vai se ligar a 3 sódios que estavam dentro da célula e vai bombear os 3 para fora. Agora olha para cá, filho. Depois que os 3 sódios são bombeados para fora, a permease muda de formato de novo. E aí quando ela muda de formato, ela fica assim, ó. Ela passa a ter formato de quadradinho, ó. Aí ela vai se ligar a 2 potássios, ó, e vai bombear os 2 para dentro da célula. Ó, esses 2 potássios vão ser bombeados para o interior da nossa célula. Fechou direitinho? Então vamos lá de novo, ó. Tem que lembrar o nome das estruturas, tá? A proteína de azul chama permease. A de vermelho chama ATPase. O que a ATPase faz? Quebra uma molécula de ATP e libera energia. A energia muda o formato da permease. Aí ela se liga com 3 sódios e bombeia para fora. Depois a permease muda de formato de novo, ó. Aí ela se liga com 2 potássios e bombeia ele para dentro. Nós temos uma relação aqui de 3 para 2. Olha isso, filho. A cada 3 sódios que saem, 2 potássios entram. E isso acaba criando uma DDP na membrana da célula. Fica assim, ó. Como estão saindo 3 sódios e entrando só 2 potássios, a membrana da célula fica assim, ó. Ela fica com a carga positiva do lado externo e fica com carga negativa do lado interno. Essa aqui é a DDP de repouso, é o chamado potencial de repouso.
É muito importante que esse potencial seja observado nas células nervosas e nas células musculares. Porque é graças a esse potencial de repouso que eu posso gerar uma despolarização e posso criar uma corrente elétrica na membrana do neurônio e na membrana das células musculares. É por isso que é muito importante que a bomba funcione plenamente para que essa DDP seja mantida. E aí, galera, percebeu? Muita informação focada vira conhecimento fácil e didático. O que eu preciso de vocês agora? Curte a aula direitinho, ativa as notificações e manda isso para o máximo de pessoas possível. Você vai estar ajudando a pessoa que recebe a aula e o nosso canal a continuar crescendo. Um beijo!